Graças a Deus. Tomem assento, meus irmãos. Nós estamos alegres porque estamos num culto de Santa Ceia, aonde nós, neste ato sagrado, relembramos a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus disse que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até Ele voltar. Então, neste ato simbólico, onde aqui estão os elementos pão e vinho, após consagrado pela oração, simbolicamente o pão passa a ser corpo e o vinho sangue. E aí todas as vezes que nós participar deste sagrado ato, nós estamos relembrando a morte. A morte de Jesus não pode ser esquecida pelo crente. Precisamos relembrar sempre do seu grande e único sacrifício feito no Calvário, que fez por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui livres, libertos, transformados, nova vida em Cristo e com a promessa da vida eterna. Tão grande e único sacrifício feito pelo Filho de Deus. Aleluia! Também nossa alegria de receber aqui o pastor Jefferson, de bem, sua esposa. Que bênção de Deus. Bem-vindos, em nome de Jesus. Eu creio que aqui é o lugar de vocês mesmo. Está tudo certo. Amém? Glória a Deus. A nossa orquestra também retornando, depois de quase 2 meses. Olha, eu gostaria de pegar um tamanho de uma férias dessa. Do dia 17 ao dia 5, deu uns 46 dias, Quase. Mas é bênção de Deus. Eles são dedicados e lutam o ano todo. Eu creio que aí uns 40 dias são bem merecidos, Bênção de Deus. Meus irmãos, as horas passam. Hoje nós temos muito a fazer aqui. Temos a ceia, a ministração da ceia. Temos também alguma cerimônia aqui, despedida e brinde. Então nós queremos ser breve. Glória a Deus. Eu estava meditando hoje em casa, porque o meu culto já começou em casa hoje cedo. Me levantei cedo, dobrei o joelho para orar a Deus, e o meu culto já começou lá em casa hoje cedo. Aí eu vim para a escola dominical, à tarde também continuei fazendo o meu culto em casa hoje à tarde, para continuar aqui na igreja até o encerramento deste abençoado culto. Então eu vim para cultuar, para adorar o Senhor, como você também veio. E o nosso Deus precisa ser reverenciado, adorado. Precisamos fazer de tudo por Ele. Num dos mandamentos da lei fala que nós precisamos servir a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Nós precisamos dar ênfase em servir ao Senhor, em agradar ao Senhor e em fazer a sua obra. Todo o nosso esforço, ele é pequeno. Alguém às vezes diz assim, mas eu estou fazendo para Deus, eu já estou trabalhando, eu sou voluntário. Mas irmãos, a Bíblia diz que se tivermos feito tudo, o que diz ali, podemos nos considerar ainda servo inútil. Eu acho que nada paga. E devemos de fazer tudo e com todo esforço para o nosso Deus, porque Ele merece. Depois eu quero chegar um pouquinho no sacrifício de Jesus, falando do seu grande esforço para oferecer um grande e único sacrifício.
Então, meditando nestas coisas, eu me lembrei de Davi, homem segundo o coração de Deus. Mas de vez em quando Davi, ele cometia uns erros muito graves, né? Mas após cometer os seus erros, o seu coração já estava voltado a Deus, inclinado a Deus, a pedir misericórdia. E tudo que Davi fazia, ele fazia com excelência, ele fazia com esforço, ele procurava fazer o melhor para Deus. Aleluia! Nossa alegria em receber aqui também o pastor Sérgio Machado, sogro do Joabe, a irmã Silvia, a Lidia Indaial. Deus abençoe os irmãos, bem-vindos entre nós. Eu gostaria de ler apenas 2 versículos que se encontram no livro de Reis, Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 24, e os versículos 24 e 25, aonde Davi fala do sacrifício que ele ia oferecer, onde Araúna quis dar tudo de graça, mas o rei não aderiu à ideia de receber o presente para preparar um sacrifício para Deus. 2 Samuel capítulo 24, versículos 24 e 25, que diz: porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Meus queridos irmãos, todos leitores da Bíblia conhecem essa história tão linda, tão importante. Também uma história que foi muito triste por um lado, onde houve 70.000 valentes mortos pela manhã. Mas no final da história, ela acaba sendo uma história bonita, porque aqui parece que Deus estava corrigindo Israel e também Davi. No texto de Samuel, a Bíblia fala que novamente a ira de Deus se acendeu. Em uma outra tradução, a Bíblia diz que Deus incitou a Davi a numerar o povo. E nessa mesma tradução, em Crônicas, está dizendo que Satanás incitou a Davi a numerar o povo. E Deus não se agradou desta atitude. Quando eu leio isso aqui, eu me lembro das palavras do sábio, que diz que há caminhos que para o homem parecem ser caminho certo ou direito, mas o fim deles é caminho de morte. Mas aqui Davi manda Joabe numerar o povo. Parece que diante da colocação do rei, ele não estava errado. A gente faz algumas análises desse texto, do texto de Crônicas, e de algumas outras traduções e até mesmo comentários. Parece que Davi estava certo. E até para um rei, para um general, para um líder, ele precisava ter em suas mãos a soma, o número,
de homens, de valentes, que ele tinha em seu exército. Só que há um mistério em todo esse negócio. Parece que a Bíblia diz que tem mal que vem de Deus. E se lá em Crônicas está dizendo que Satanás incitou o coração de Davi para numerar o povo, foi uma permissão de Deus. Deus queria uma correção, Deus queria fazer alguma coisa ali. E nós encontramos esse grande acontecimento. Quando ele sai com os seus chefes, levando 8 meses e 20 dias, para numerar todo Israel e também Judá. Israel tinha 800.000 homens, valentes, homens que sacavam a espada para guerrear, e em Judá tinha 500.000. Era um exército de 1.300.000 soldados, homens de batalha, homens preparados, homens à disposição. Mas quando ele traz, depois de 9 meses e 20 dias, a soma, feito o censo sobre todo Israel, ele traz e entrega nas mãos de Davi o censo. E a Bíblia diz que quando Davi recebe o censo, o coração de Davi doeu. A Bíblia diz que o coração de Davi doeu. Eu posso usar aqui uma expressão, como se uma espada atravessasse o seu coração. Vocês já tiveram talvez uma experiência dessa natureza. E a gente já passou algumas situações que aconteceram na nossa vida que parece que uma espada transpassou o nosso coração e nós ficamos doentes, tristes com algum acontecimento que aconteceu e que nós presenciamos. A Bíblia fala que o coração do homem, segundo o coração de Deus, doeu. E Davi em seguida percebeu que ele havia pecado por aquela atitude. E ele menciona que ele obrou loucamente. Ele cometeu uma grande falha, um grande pecado. E aí ele começa a conversar com Deus, dizendo: Senhor, perdoa o meu pecado. Eu transgredi. Transpassa essa iniquidade. Apaga, perdoa. Mas logo em seguida, Deus manda à casa de Davi o seu vidente, homem de Deus, profeta Gade. Ele chega a Davi, mandado por Deus, conforme Deus orienta o seu servo, profeta, para chegar a Davi e fazer 3 propostas para Davi. Só olha, Davi, o negócio é o seguinte: Deus me enviou a falar contigo, a fazer 3 propostas. Primeiro, que haja 3 anos de fome. Numa tradução ou num texto fala de 3 anos, no outro texto fala de 7 anos. Que haja 3 anos de fome, ou que os teus inimigos te persigam, te oprimam, e te persegue com a espada, e você fica fugitivo deles por 3 meses, ou que haja fome na terra, ou peste na terra. E aí Davi, entre aquelas perguntas, ele precisava dar uma resposta. E Gade tão somente disse a ele: olha, o negócio é o seguinte, escolha uma dessas propostas, porque eu preciso ir a quem me enviou. Eu preciso ir a Deus. Aí Davi disse o seguinte: caia eu então, caiamos nós nas mãos de Deus, e não caiamos nós na mão dos homens,
na mão dos inimigos, porque Davi conhecia Deus. Ele sabia que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Ele sabia também que se caísse nas mãos de Deus, que ele conhecia desde a sua mocidade. Deus, ele é misericordioso. Deus podia revogar, ele podia também se arrepender, como ele se arrependeu quando o anjo estava em direção a Jerusalém para destruir Jerusalém. Ali Deus se arrepende. E Davi disse a Gade: caiamos nós nas mãos do nosso Deus, porque Ele é misericordioso, e não caiamos nas mãos dos homens. Os homens são sem misericórdia. Os homens destroem, os homens matam, os homens massacram, os homens não dão chance. Mas Deus é Pai, e a Bíblia diz que assim como o Pai compadece do filho que cria, assim também Deus compadece daqueles que lhe o temem. Caiamos nós nas mãos do Senhor. Gade vira as costas e sai da presença de Davi, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor, com a sua espada, ele fere. Tem uma expressão que Deus manda a peste. Aonde nós lemos, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele fere 70.000 homens de guerra. Estava aquela mortandade, 70.000 pessoas, é muita gente, estendida pelo chão, estavam mortas pela peste, pela espada do anjo do Senhor. Quando Davi vê aquilo tudo, ele se apavora, vendo uma grande mortandade, sabendo, tendo consciência de que o pecado era seu, ele era o líder, e diante dessa consciência, Davi ora a Deus dizendo: Senhor, foi eu que pequei. Davi assume a culpa. Ele não transfere o seu erro, o seu pecado para ninguém, mas ele assume a culpa. Davi não fez como Adão. Onde estás, Adão? Ah, estou escondido, ouvi a tua voz e temi. O que aconteceu, Adão? A mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Ele transfere a culpa para a mulher. Logo em seguida, a mulher transfere a culpa para a serpente. Eles não queriam ser culpados do seu erro, mas Davi, ele não transfere a sua culpa, o seu pecado, o seu erro, de dar a ordem ao seu general para numerar todos os homens de Israel. Ele não transfere a sua oração. Eu fico analisando por que Davi foi homem segundo o coração de Deus. Davi errava, Davi falhava, mas quando ele percebia o seu erro, ele já estava diante de Deus com toda a sinceridade da sua vida, assumindo a sua culpa, assumindo o seu erro, e chegando diante da majestade do grande rei, dizendo: Senhor, tem misericórdia. E aqui ele diz: obrei loucamente, pequei, cometi tamanho erro, Senhor, perdoa este pecado. Irmãos, Deus, ou melhor, Davi, ele não precisava saber quantos homens de guerra ele tinha. Por quê? Deus era o general de Israel. Ele sabia que só Deus livraria eles da guerra. Davi menciona isso.
essa atitude não agradou o coração de Deus, de maneira alguma, independente se tinha 1.300.000 soldados, ou se tivesse 300, como Deus fala com Gideão, quando manda aquele grande número voltar para trás, ficando 22.000, depois outra turma voltou, ficando só com 300. Aí Deus disse assim: eu livrarei a Israel das mãos dos medianitas, como que você fosse um só homem, ou como que se fosse um só homem. Deus não precisava daquela multidão, daquele exército, para livrar Israel das mãos dos medianitas. Ele livraria Israel pela mão de Gideão, como que se fosse um só homem. Nem dos 300 que foram juntos, que acompanharam por permissão, por ordem de Deus. Não havia necessidade nem dos 300, porque Deus disse que Ele livraria Israel. E quando Ele diz que Ele livra, Ele livra. Ele é poderoso, Ele é o Deus supremo. Todo o poder está nas suas mãos. Ele reina, Ele rege e Ele governa todas as coisas. Aí, meus irmãos, chegando aonde nós lemos, novamente Gade vem a Davi e transmite ele a ordem de Deus para subir a eira de Araúna, e ali levantar um altar e oferecer um sacrifício para Deus, oferecer holocausto para o Senhor. Quando Araúna percebeu que Davi vinha vindo com os seus moços, Araúna se levanta e vem ao encontro de Davi. Aí Davi explica a situação, e Araúna oferece tudo de graça para o rei. Oferece os bois, os trilhos, a lenha, a terra. E Davi disse: não, eu não quero nada de graça. Davi, eu fico analisando, né? Davi era o rei, mas Davi não foi um homem folgado. Ele não aproveitou esta oportunidade de receber de graça para oferecer a Deus. Olha o que Davi disse: não, jamais. Veja o preço dos bois, do trilho, da lenha, e eu pagarei o que é devido, eu pagarei o que é certo, eu pagarei o que vale. E a Bíblia diz que Davi compra por alguns ciclos de ouro a eira, a lenha, os bois, o trilho, levanta um altar e oferece ali a Deus, e a ira cessou. Mas a expressão do rei Davi: eu não quero de graça, jamais oferecerei ao Senhor meu Deus um sacrifício que não me custe nada, um sacrifício barato, um sacrifício de graça. Meus irmãos, nós estamos servindo a Deus. Oxalá que o nosso servir, oxalá que o nosso trabalho, oxalá que as nossas obras tenha um preço, tenha um custo, tenha um sacrifício. Não é um sacrifício de dor, não é um sacrifício de sofrimento, não é um sacrifício que pesa tanto, porque o fardo do Senhor Jesus é leve, é suave, o seu jugo. Mas isso aqui fala de excelência. Servir ao Senhor com excelência, com alegria, servir ao Senhor com amor, de todo o coração, e também tudo que nós colocarmos as nossas mãos para fazer, procurar fazer com excelência, procurar fazer com esforço, procurar fazer o mais perfeito possível, porque não é para o homem, não é para o pastor Cirso, não é para o presbitério da igreja, mas é para Deus. Toda obra que nós realizarmos aqui nesta vida, na igreja, é para o nosso Deus. Que não venhamos a viver barato diante de Deus.
a oferecer sacrifícios que não nos custe nada. Às vezes alguém no meio da igreja, no meio da obra, diz: não, eu estou naquele departamento para quebrar um galho. Isso está tudo errado. Nós não podemos quebrar galho para Deus. Tudo aquilo que vier às mãos para fazer, faça conforme as suas forças. É o que diz o sábio. Aleluia. Tudo aquilo que te é imposto e o teu coração está flexível ao aceitar, procure fazer com amor. Procure fazer bem feito. Procure fazer com excelência. Procure fazer com sabedoria, para que Deus venha se agradar de ti, da tua obra, do teu trabalho, para que você no final da jornada seja coroado, seja galardoado por Deus no dia da prestação de conta, porque Paulo está dizendo que todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo para sermos julgados pelas nossas obras, por tudo que tivermos feito por meio deste corpo, bem ou mal. Aleluia. E ele manda algo escrito, direcionado ao Apocalipse, dizendo: eu não achei as tuas obras perfeitas. Irmãos, ninguém vai tratar com o pastor. O pastor não vai tratar com ninguém. Mas o supremo pastor e bispos das nossas almas, com ele nós haveremos de tratar. Sirva com alegria, sirva com esforço, sirva com amor, sirva com excelência. Faça com amor, faça com excelência a tua obra, a obra de Deus, aquilo que Deus, o Senhor, colocou nas suas mãos. Porque senão breve virei sobre ti e tirarei do teu castiçal. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus queridos irmãos. Quando os irmãos estavam falando aqui e lendo alguns textos, eu me lembrei que Pilatos, para alegrar o povo, ele manda prender Jesus e soltar Barrabás. Em seguida, eles levaram Jesus na sala de audiência, e ali estava a corte, ali estava toda a corte na sala de audiência, e ali eles começaram a preparar Jesus. Começaram a tecer a coroa de espinho para pôr sobre a sua cabeça, tiraram as suas vestes, colocaram uma túnica de escarlata, deram uma cana para ele, depois tomaram e começaram a bater, e ali eles prostraram-se à frente de Jesus para blasfemar dele, para cuspirem em Jesus, para desafiar Jesus. Mas Jesus ali calado, já começa a apanhar. E também eles, além da coroa de espinho, coloca sobre os seus ombros a pesada cruz. Ele sai da sala da audiência, do tribunal de Pilatos, sai com a coroa na cabeça e uma turma lhe acompanhando. Ele sai pelas vielas estreitas das ruas da velha Jerusalém, do tribunal de Pilatos e da sala da audiência, atravessando em direção ao Gólgota, ao Caveira, para ali ser crucificado. Ali ele é pregado, ali ele é crucificado no Gólgota, no Calvário, Caveira. Ali Jesus é erguido, sem abrir a sua boca, porque Jesus sabia que ali ele estava oferecendo o maior sacrifício, o grande sacrifício, o mais perfeito e único sacrifício
para a nossa redenção, para o nosso resgate. Vocês já pensaram, se Jesus tivesse desistido no meio do caminho, o que seria de nós? Aonde estaríamos? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aonde estaríamos nós? Mas Jesus, ele foi gemendo, ele foi condenado, e lá pregado, lá no caveira, lá no Gólgota, no meio de dois malfeitores, em cima da sua cabeça, ali na cruz ali, estava a escrita da sua acusação, dizendo: Rei dos Judeus. Essa era a acusação que eles estavam acusando Jesus, Rei dos Judeus. Mas, meus irmãos, é o grande e único sacrifício. Jesus via multidões de vidas, de almas, desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Dentro da visão espiritual de Jesus e do seu conhecimento, ele via o mundo caminhando de passos largos para a perdição. E ali Jesus firme, sofrendo com uma coroa de espinho na cabeça, carregando a sua pesada cruz até o lugar aonde ele seria imolado como Cordeiro de Deus, este que tira o pecado do mundo. E Jesus firme, seu sangue correndo, suas forças se perdendo pelo caminho, se esvaindo. Chega o ponto dele não conseguir mais carregar a sua cruz. Encontra Simão Cirineu, e ele foi forjado a ajudar a Jesus carregar a cruz até o monte, até o Calvário. Mas Jesus firme, sem retroceder, porque o grande sacrifício, o maior sacrifício, o mais perfeito sacrifício para a compra e o resgate da sua e da minha alma, para estarmos hoje assentados aqui, segundo as palavras de Paulo, assentados nas regiões celestiais, para ver os séculos vindouros, as abundantes glórias futuras, o que está determinado por vir para aqueles que permanecer firme, apresentando para Deus com excelência um trabalho, uma obra, um servir ao Senhor da melhor maneira possível. O Lucas ministrava aqui hoje cedo e comentando: todos têm falhas, mas nós precisamos lutar para não errar, para não falhar, para fazer perfeito aquilo que pertence a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda, irmãos, para concluir, alguém leia para mim aí Efésios capítulo 2, versos 5 a 8, para nós concluir. Filipenses 2, 5 até 8. Filipenses 2, 5 e 8. 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha aí, sendo obediente até a morte e a morte de cruz, sendo servo, se humilhou, se fez homem, habitou entre os homens, foi obediente até a morte e a morte de cruz, para efetuar no Calvário uma eterna salvação e redenção das almas. Bendito seja o nome do Senhor. Ficamos de pé, meus irmãos,
E assim concluímos este pensamento bíblico. E eu desejo orar neste momento pela igreja, pelas famílias. A última semana do mês, ou melhor, a primeira semana que antecede a ceia do Senhor, é a semana de oração e jejum em favor das famílias, para que Deus venha abençoar as famílias, os lares, os casais, os filhos. E aí todos os irmãos que estão envolvidos nesta corrente, a sua família também está sendo coberta por oração e jejum, está debaixo da proteção de Deus, porque é uma corrente de intercessão, de clamor em favor da família. Queremos orar também por Samuel e Adriana. Não é oração, é alguém que está voltando, né? Certo. Onde está Samuel e Adriana? Estão voltando para a comunhão. A igreja deseja aprovar? Amém. Mais alguém? Certo. Pedidos de oração são os demais aqui. E os irmãos podem vir até a frente. Quem quer oração, chega até aqui, nós queremos interceder por você. E os presbíteros vão descer até ali, os obreiros, com imposição de mão para interceder por sua vida, pedir a bênção para o seu lar, para a sua família. E nós juntos aqui, num fervor de intercessão, pedindo a bênção a todos quantos necessitam. Glória a Deus. Oremos então. Pai nosso que está no céu, no nome glorioso de Jesus, oramos por todos os irmãos e irmãs que vieram à frente nesta noite, Senhor, dependendo e pedindo a intercessão da igreja. Por isso nós oramos e clamamos neste momento, por estas vidas, meu Senhor, os que estão entrando na comunhão também, dá a tua bênção, tua graça, tua proteção divina. Meu Deus, cura os enfermos neste momento, que eles sejam tocados por tuas mãos poderosas e possa alcançar pela fé o seu milagre, a sua bênção, Senhor. Maior sacrifício tu oferecestes por nós ali na cruz. Senhor, opera o milagre. Senhor, coloca os cativos em liberdade, repreende a força do mal, da doença, da peste, toda perturbação. Há poder no sangue de Jesus sobre cada vida, meu mestre. Dá a tua bênção a todas as famílias da tua igreja. Esta semana de oração, de jejum, de intercessão pelas famílias, Senhor, que eles sejam abençoados e prósperos. Ajuda-nos, ó Deus, as nossas realizações, que possa ser com maior excelência para o seu reino, para ti, para a tua obra e mesmo para servir a igreja da melhor maneira possível, Senhor, servir os nossos irmãos. Dá a tua bênção a todos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.